Enquanto são 14h09, declaro aberta a reunião de comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Social sobre o projeto de lei 4.829. Esse projeto nós está em aguardo para receber a... Permanece no aguardo final da resposta. Então, agora, projeto de lei 4.831. Projeto de lei 4831 transforma a área urbana e a rural que se especifica. 30, não era o 31. É o 31 esse aqui. Artigo 1º, transforma em área urbana a área rural, medindo 20.000 metros quadrados, localizada na saída da esquina 21 de abril, final da rua Ricardo Bazaneto, conforme matrícula número 10.662 do Cartório de Registro de Imóveis de Augusto Pestana, tendo as seguintes confrontações. Ao norte, com os sucessores de Domingos Vieiras Amarante, Virgílio Adolfo Valentim, pelo Lajeado Marques, ao sul, Vavílio Bortolã, ao leste, com Vavílio Bortolã, e ao oeste, com Adriano Luiz Carneiro, pela Estrada Geral. Parágrafo único. O levantamento topográfico apresentado pelo interessado é parte integrante do projeto de lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O presidente Rosa já pediu o parecer jurídico e eu vou ler. Eu vou ler a conclusão mais, né, presidente? Parecer jurídico. Dessa forma, o município somente poderá dispor sobre a política urbana no seu território, se observada as diretrizes gerais impostas pela legislação federal, entre as quais se destaca a oitiva da população, conforme o artigo 43, inciso 2º do Estatuto da Cidade, no que respeita a participação da comunidade por meio de audiência pública convocada para esse fim. Cabe explicar que o município de Joia não conta com mais de 20.000 habitantes, portanto, a rigor, não está obrigado a possuir plano diretor, como instrumento que dirige o planejamento e desenvolvimento urbano. Ainda assim, mesmo que, por exemplo, se o município possuísse apenas uma antiga lei de zoneamento e não formalmente o seu plano diretor, os dispositivos legais acima citados, quais sejam artigo 42b do Estatuto da Cidade, inciso 5º do artigo 177 da Constituição Federal, devem ser aplicados no município. Portanto, conclui-se que a proposição foi iniciada pelo agente competente. Entretanto, recomenda-se que seja confirmado pelo Poder Executivo se houve realização de audiência pública. Caso não tenha sido realizada, o Poder Executivo não realize, poderá a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Desenvolvimento Social realizá-la. Respeitando as normas regimentais, salienta-se que se a realização de audiência pública se der por analogia como requisito, salienta-se que a realização de audiência pública se dá por analogia como requisito obrigatório da legislação federal, regência da matéria, pois a alteração do zoneamento pode afetar a qualidade de vida e os ordenamentos dos usos no território. Ainda recomenda-se que seja constado aos autos do processo legislativo matrícula atualizada do imóvel para maior segurança jurídica da matéria. E a fundamentação passa-se a opinar, pelo exposto, opina-se favoravelmente ao projeto de lei, desde que atendidas as recomendações acima, conforme os fundamentos supracitados, cabendo aos edis análise do mérito. A minha posição como relatora, presidente Rosa, que seja oficiado o executivo para as providências e os como é que eu vou dizer,
os trâmites do parecer jurídico. Concordo com o relator. Também concordo. Projeto de lei 4.830. Mas pulei. Aqui está os... Projeto de lei 4830 de 2024 cria o Fundo Municipal do Idoso. Presidente Rosa, para a gente encaminhar as coisas mais... A gente pediu para ser jurídico, a gente vai ler, porque a gente já leu o projeto, já sabe do tema. Daí eu vou ler o parecer jurídico para nós tomar a nosso... Tá, presidente Rosa, isso aqui eu vou ler um pouquinho mais adiante para a gente entender. Qualquer coisa, se a gente precisar que chame o doutor. Conforme a redação dada ao dispositivo constitucional colecionado acima, criação de fundos públicos somente é vedada quando o objetivo a que se propõe. Presidente Rosa, eu vou ler mais perto. Portanto, conclui-se que a criação dos fundos públicos somente é vedada quando os objetivos a que se propõe puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas diretamente no orçamento do órgão competente, conforme o artigo 167 da Constituição Federal. Essa vedação abrange a criação de fundos especiais em todas as esferas federativas, União, Estados, Distrito Federal e Município. Se a finalidade não puder ser alcançada pela vinculação da receita e as despesas, como o caso de repasses ao fundo, ou quando própria legislação federal ou estadual assim dispõe, nestes casos pode ser criado o fundo. Assim, recomenda-se que seja solicitado parecer técnico contábil à servidora contadora do Legislativo para que haja devida análise se é possível os objetivos da criação do fundo serem alcançados, mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta da programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública, artigo 167, inciso 11º da Constituição Federal. Ainda que seja analisado o parecer contábil, ainda que seja analisado no parecer contábil se há previsão de criação do fundo no Plano Plurianual PPA 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2024 e Lei Anual LOA, tendo em vista que todas as ações governamentais devem ser planejadas e contempladas nestas peças orçamentárias. Este entendimento é corroborado com o número 18.941 de 2024, o qual menciona: se a finalidade não puder ser alcançada pela vinculação de receitas e despesas, como os casos repasse do fundo, quando a própria legislação federal ou estadual assim dispõe nestes casos, pode-se criar o fundo. O problema está em não comprovar que não é possível isso. Se houver essa comprovação de que não se atinge a finalidade sem criar o fundo, nestes casos, e 69 de 2021 permite a criação do fundo. A fundamentação passa-se a opinar. Pelo exposto, opina-se favoravelmente ao projeto de lei número 4830 de 2024, desde que atendidas as recomendações acima e for confirmado que a finalidade da criação do fundo municipal não pode ser alcançada pela vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão e entidade da administração pública, conforme as explicações fundamentos supracitados, cabendo aos edis análises do mérito. Presidente, o meu parecer é que seja oficiado
a contadora do Legislativo conforme a orientação jurídica, para que seja constado ao processo. Acompanhe o relator. Acompanhamos o redator. Paramos para a confecção da ata. Para a leitura da ata. Voltamos para a leitura da ata. Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Desenvolvimento Social. Ata número 27 de 2024, Câmara de Vereadores de Joia. Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2024, nas dependências do plenário Jovencio José Pedroso, Câmara de Vereadores de Joia RS, às 14 horas e 9 minutos, reuniram-se ordinariamente os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Desenvolvimento Social, com a presença das vereadoras Rosa Maria das Águas de Enlace, presidente progressista, relator Luiz Carlos Souza Nego da Gaita, PDT, vereador Marcos Antônio Moura, vice-presidente. Da comissão, presentes servidoras Marivane Sartori e Ariane Rodrigues. Em pauta para a deliberação, seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 4829 de 2024, autoriza o município de Joia a reconhecer o plano de equacionamento do déficit atuarial correspondente ao exercício 2023 de autoria do prefeito. Em anexo, o projeto de lei. Anexo 1, tabela 28, prazo remanescente, aportes, comprovante de publicação, ata das comissões, parecer jurídico 007 de 2024, recebido da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo de Joia. Orientação técnica do IGAN número 18.538 de 2024, ofício número 143 de 2024, Câmara de Vereadores de Joia, expedido ao prefeito de Joia, para atender recomendações do parecer jurídico número 07, orientação técnica do ICAM. O relator opinou por aguardar a resposta do prefeito ao ofício número 143 de 2024,
Câmara de Vereadores de Joia, acompanhado pelos demais integrantes. Projeto de lei número 4830, cria o Fundo Municipal do Idoso, de autoria do prefeito de Joia, anexo ao projeto de lei, ofício número 01720-000-375 de 2024, 0003, recebido da promotora de justiça sob o protocolo 1455 da Prefeitura, comprovado de publicação, ata das comissões, parecer jurídico 008-2024, recebido da promotora, da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo de Joia. Orientação técnica do IGAN, número 18.941 de 2024. O relator analisou, quanto à menção nos pareceres, que todo fundo deve ser instituído e atualizado para fins que tecnicamente justifique sob pena de sua ilegalidade. A criação do Fundo Municipal deverá ser prevista no Plano Plurianual PPA 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2024, Lei Orçamentária Anual LOA 2024, tendo em vista que todas as ações governamentais deverão estar planejadas e contempladas nestas peças normativas. Número 1863, de 27 de dezembro de 2018, da Receita Federal do Brasil e sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. E, mesmo tendo um CNPJ próprio, o Fundo Especial não possuirá personalidade jurídica, conforme determinou Receita Federal do Brasil através da nota técnica número 114 de 2010. Porém, mesmo tendo o CNPJ próprio, o Fundo Municipal não possuirá personalidade jurídica, conforme determinou a Receita Federal do Brasil através da nota técnica número 114 de 2010. Portanto, conclui-se que a criação do fundo de fundos públicos somente é vedada quando objetivos que se propõem puderem ser alcançados mediante vinculação de receitas diretamente no orçamento do órgão competente, conforme o artigo 167 da Constituição Federal. Essa vedação abrange também a criação de fundos especiais em todas as esferas federativas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, se a finalidade não puder ser alcançada pela vinculação das receitas às despesas, como os casos de repasses do fundo e ao quanto a própria legislação federal ou estadual assim dispõe. Neste caso, pode ser criado o fundo. O relator opinou, após analisar o parecer jurídico número 008/2024 ao projeto de lei número 4830 e orientação técnica do IGAN, por acatar recomendações expostas, solicitar parecer técnico contábil da servidora contadora da Casa Legislativa, para que se haja a devida análise se é possível os objetivos da criação do fundo serem alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta ou por programação orçamentária financeira do órgão ou entidade da administração pública. Artigo 167, inciso 11º da Constituição Federal. Este posicionamento foi apoiado pelos demais integrantes. Projeto de lei número 4831/2024 transforma em área urbana a área rural que se especifica de autoria do prefeito de Joia. É anexo ao projeto. Requerimento recebido dos senhores Ibse Thaís Rafael Bortolã, Franciele Brites Bortolã, sob o protocolo 1114, em 24/6, na Prefeitura de Joia. Cópia da matrícula, número 10.662, emitida em 17 de maio de 2024, ofício Registro Públicos de Augusto Pestana. Cópia do levantamento topográfico localizado na área de propriedade de Ibsen Rafael Bortolã e Franciele Brites Bortolã. Comprovante de publicação, ata das comissões, parecer jurídico recebido da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo de Joia. Orientação técnica do IGAN, número 18.943 de 2024. O relator
observou que não há documentações que comprovem a participação da comunidade por meio de audiência pública convocada especialmente para esse fim, conforme preceitua o artigo 177, inciso 5º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, o município somente poderá dispor sobre a política urbana no seu território se observadas as diretrizes gerais pela legislação federal, entre as quais se destaca a oitiva da população, conforme artigo 43, inciso 2º do Estatuto das Cidades, no que respeita à participação da comunidade por meio de audiência pública, convocada para esse fim. Cabe explicar que o município de Joia não conta com mais de 20 mil habitantes, portanto, a rigor não está obrigado a possuir a plano diretor como instrumento que dirige o planejamento e o desenvolvimento urbano. Ainda assim, mesmo que, por exemplo, se o município possuísse apenas uma antiga lei de zoneamento e não formalmente o seu plano diretor, os dispositivos legais acima citados, quais sejam artigo 42b do Estatuto das Cidades, inciso 5º do artigo 177 da Constituição Estadual, devem se aplicar no município. Portanto, conclui-se que a proposição foi iniciada pelo agente competente. Entretanto, recomenda-se que seja confirmado pelo Poder Executivo se houve a realização de audiência pública. Caso não tenha sido realizada, o Poder Executivo não realize, poderá a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Desenvolvimento Social realizá-la, respeitando as normas regimentais. Salienta-se que a realização de audiência pública se dá por analogia como zoneamento pode afetar a qualidade de vida e o ordenamento dos usos do território. Ainda recomenda-se que seja acostado aos autos do processo legislativo matrícula atualizada do imóvel, para maior segurança jurídica da matéria. Este posicionamento foi apoiado pelos demais integrantes da comissão. O relator, ao analisar o parecer jurídico, o projeto de lei número 4831, opinou-se por oficiar o Executivo para acatar pareceres jurídicos 009 de 2024, recebido da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo de Joia, orientação técnica de GAN, número 18.943 de 2024. Quanto a recomendações expostas nos referidos pareceres, este posicionamento foi apoiado pelos demais integrantes da comissão. Senhora Presidente. Coloco a ata em votação. Aprovado. Aprovado. Comissão de Orçamentos, Finanças, Tributação e Infraestrutura. Presidente Rosa, é os mesmos projetos de lei? Sim, é o projeto de lei 4.829, que nós estamos aguardando resposta. O projeto 4.830 também, que temos oficiando o prefeito. E o 4.831 também, oficiando o prefeito. Então, vamos estar tudo no aguardo. Viu, Maria? Daí nós vamos fazer a... Tu vai fazer a ata? Colocando isso aí. Tá. Exato, Não, só que os projetos estão aguardando o parecer da Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final.
Isso aí, Mari. Voltamos para a leitura da ata. Reunião da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Infraestrutura aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2020. Aos 10... então tem que corrigir. Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2024, às 14 horas e 30 minutos, reuniram-se nas dependências do plenário Geofenso José Pedroso Câmara da RS, os integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Infraestrutura, presidente Rosa Maria das Olhos de Lace, progressista, vereador Marcos Antônio Moura, relator, vereador Luiz Carlos Souza Nego da Gaita, PDT, presentes servidores, Marivana Sartori e Ariane Rodrigues. Em pauta para a deliberação o seguinte projeto de lei número 4829, autoria do município de Joia, reconhece o plano de equacionamento do déficit atuarial, RPPS FAPES, correspondente ao exercício de 2023, autoria do prefeito de Joia, anexo ao projeto, anexo 1, tabela 28, prazo remanescente apólices, comprovante de publicação, ata das comissões, parecer jurídico número 007, recebida da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo, orientação técnica do IGAN, 18.538, 2024, ofício número 143, 2024, que é o vereador Luiz de Joia. O relator opinou por aguardar parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, a redação final e desenvolvimento social, devidas às recomendações acompanhado pelos demais integrantes da comissão. Projeto de lei 4830, de 2024, cria Fundo Municipal do Idoso de autoria do prefeito de Joia, anexo ao projeto, ofício número 017, 01720 0003 75 2024 e 0003, recebida da promotora de justiça sobre o protocolo número 1455 da prefeitura de Joia. Comprovante de publicação, ata das comissões, parecer jurídico, orientação técnica, o relator opinou por aguardar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a redação final sendo acompanhada pelos demais integrantes da comissão. Projeto de lei número 4831 transforma a área urbana a área rural que se especifica e autoria do prefeito de Joia. Anexo ao projeto, requerimento recebido dos senhores Ips Thaís Rafael Bortolã, Franciele Brites Bortolã sobre o protocolo. 1114 em 24/6 de 2024. Na Prefeitura de Joia, matrícula, cópia da matrícula número 10.066, emitida em 17 de maio de 2024, ofício registrado do Ofício de Registro Público da Augusto Pestana, cópia levantamento topográfico, localização da área, proprietários Ips Thaís Bortolã e Franciele Brites Bortolã. Parecer jurídico recebido da Procuradora Jurídica do Poder Legislativo de Joia. Orientação do IGAN, número 18943, 2024, comprovante de publicação. Ata das comissões. O relator opinou por aguardar o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Desenvolvimento Social, sendo acompanhado pelos demais integrantes. É com a senhora, presidente. Coloco a ata em votação. Aprovada. Aprovado. Nada mais vamos tratar quando são 14h38 minutos. Declaro encerrada a reunião